Fala galera, beleza? Beleza aqui para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, nessa aula aqui a gente vai estudar então a unidade da raça humana, beleza? Então antes de a gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no canal. Vamos lá, pessoal, então, aula 5. Ó, pessoal, como vocês já sabem, né, tem muita coisa na revista da CPAD que às vezes eles dão uma repetida. Então, a origem divina do ser humano, a gente já falou em duas aulas sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. Na lição de Adão a gente fala sobre a criação do homem, a gente vai um pouquinho mais a fundo em relação ao assunto. E na mordomia do corpo a gente fala também sobre esse assunto. Só que assim, pessoal, muitas pessoas estão chegando agora, talvez esteja vendo esse vídeo na primeira vez, então eu vou fazer um pouquinho dos comentários em relação a esse tópico. Ó, vamos lá então. Muitos de vocês já ouviram falando um pouco sobre isso e outros estão chegando hoje no canal. Então, inclusive, se você é novo aqui no canal, nunca viu um vídeo nosso das pré-aula, comente aqui abaixo, beleza? Então vamos lá, pessoal. A Bíblia então diz que lá em Gênesis 1:26, Deus ele fala: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança". Pessoal, uma pequena observação aqui que é muito legal vocês levarem em sala de aula é exatamente essa daqui, ó. A palavra ali façamos, que é nascer, aqui, pessoal, essa palavra ela tem no sentido de observar algo para depois fazer. Então, então, o que que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A criação do ser humano, ela foi pensada, ela foi planejada. Depois sim, Deus foi lá e criou o homem. Então, essa expressão aqui, nascer, ela passa esse sentido de pensar, observar antes de agir. Beleza? Vamos avançar, pessoal. Próximo tópico. Esse segundo tópico aqui, pessoal, vai falar um pouquinho sobre a unidade racional do ser humano. Então, o que acontece, pessoal? A gente sabe que nós viemos exatamente de dois ancestral nosso, que foi Adão e Eva. Então, aqui, pessoal, existem várias teorias sobre a criação do homem. Existem muitas mitologias, né, como o comentarista já pôs aqui, que tenta explicar sobre a criação do homem. Só que nós que somos cristãos, nós acreditamos que Deus criou Adão, criou Eva, e a partir desses dois aqui, desse um casal, que surge então o resto da raça humana. É de um só sangue fez toda a geração dos homens. É nisso que nós acreditamos, pessoal. Que a gente veio exatamente de Adão e de Eva. Ó, aí aqui ele fala, ó, em Malaquias 2:20, ou melhor, 2:10, não temos nós todos o mesmo Pai? Então quer dizer que a gente vem, pessoal, exatamente do mesmo ancestral, que é Adão e Eva. É o seguinte, pessoal. Então, como eu já falei, né, o comentarista falou aqui também na lição, existem várias teorias sobre como teria surgido o homem. Eu quero explicar para vocês agora, mais para vocês conhecerem mesmo, algumas teorias em relação à criação do homem. Lembrando que é tudo mitologia, viu, pessoal? Então, tem essas três mitologias aqui que eu separei, que falam um pouquinho sobre como eles tentam explicar a criação do homem. Então, primeiro, pessoal, vem a mitologia japonesa, que é Izanashi. Eu acho que a pronúncia é essa, pessoal, e Izanami. Então, o que acontece, pessoal? Existia, então, um deus, e esse deus estava totalmente sozinho. Então, esse deus resolve criar esses dois personagens, que é esses dois irmãos aqui. E o que que eles fazem, pessoal? Depois esse deus ele ter criado esses dois personagens, aí a própria mitologia japonesa fala que esses daqui, eles acabam se jogando contra uma lança, e a gota dessa lança, pessoal, acabou gerando uma ilha. E essa ilha é o próprio Japão. E depois esses deuses, então, eles resolvem se casar e ali eles começam então a popular o Japão. A vida na Terra então surge exatamente dessa forma. Então, primeiro, pessoal, a primeira mitologia que a gente viu aqui sobre a criação do homem é exatamente a mitologia japonesa. Claro que existem várias, pessoal, milhares e milhares. Eu estou falando só algumas aqui para vocês conhecerem. Aí tem a mitologia dos hindu, que também fala sobre a Trindade, né, que são três deuses, e esses três deuses então começaram a popular a Terra, beleza? Aí por último, pessoal, a gente tem aqui a mitologia dos aborígenes, australiana. Em resumo aqui, a mitologia aborígena, deixa um textinho aqui para vocês, mas fala que o Sol foi enviado à Terra e ele começou a espalhar semente de vida. E essa semente aí começou então a popular, né, a Terra. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui foi só um pequeno comentário aqui para vocês sobre a unidade racional do ser humano. Então, nós acreditamos que nós viemos exatamente de Adão e Eva, mas existem várias outras aí, milhares de mitologia
em relação à criação do homem. Vamos lá, pessoal, vamos descer um pouquinho mais. Aqui vai falar um pouquinho sobre a unidade psicológica do ser humano. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui é um comentário que eu acrescentei aqui. Todos nós, todos os seres humanos, nós somos diferentes, porém algumas características são comuns. Então, assim, a unidade psicológica, a gente também tem essa relação aí em comum. Aqui eu até anotei algumas aqui, ó, que é coisas comuns que todo ser humano tem, porém cada um tem a sua peculiaridade. Ó, então, em relação ao sentimento. Dentro do sentimento, pessoal, a gente tem o sentimento de raiva, de amor, ódio, de fragilidade e entre outros sentimentos. Então, sentimento é algo comum que todas as pessoas têm, exceto aquelas pessoas que sofrem, né, de psicopatia. Eu não sou um psicólogo, né, tem pessoas mais preparadas para falar sobre isso, mas tem pessoas que não têm esse tipo de atributo aqui, são atributos da alma que eu coloquei aqui, ó. Então aqui, pessoal, sentimentos são esses: raiva, amor, ódio. Tudo isso é comum no ser humano. Então, a unidade psicológica do ser humano, a gente tem o sentimento, que é algo comum a todos. Aí depois a gente tem também essa parte aqui de motivações, que são o quê? Os desejos, as metas, realizações pessoal e por aí vai. Então, o que acontece? Cada pessoa tem a sua motivação. Algumas pessoas fazem certas coisas pelo quê? Pelo desejo ou pela meta, ou algum sentido de realização pessoal. Então, cada pessoa é movida por uma motivação, beleza? E depois a gente tem a parte de mentalidade. Lembrando, pessoal, a mentalidade é forma de pensar. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então, não queira colocar ideias na cabeça de outras pessoas, porque a mentalidade é diferente. Do mesmo jeito que eu não consigo inserir uma ideia na sua cabeça, talvez você não consiga inserir na minha. Isso é comum, porque cada mentalidade pensa de uma forma diferente. E por último, pessoal, que eu coloquei aqui, que é uma coisa comum também entre nós, que é o comportamento, que é a forma de agir, reagir. Então, o que acontece? O comportamento também é algo padrão ao ser humano. Então, cada pessoa vai ter uma forma de agir e também de reagir. Reagir que eu falo aqui, pessoal, é devido a alguma ação, vai gerar uma reação que a pessoa vai reagir. Então, cada pessoa age de uma forma e reage de outra, beleza? Então, esses aqui são os 4 sentimentos, pessoal. Ou melhor, os 4 atributos da alma, que é muito legal vocês levarem em sala de aula e comentar um pouquinho de cada um desses, que cada pessoa tem um tipo de sentimento, motivação, mentalidade e comportamento. Embora a gente tenha essa parte psicológica do ser humano, é algo incomum, ou melhor, é algo comum, a gente vai se divergir apenas nessas informações aqui, ó. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Agora aqui a gente vai para a unidade linguística original da humanidade. Seguinte, pessoal, esse tópico aqui ele é muito interessante e eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui. Então, assim, pessoal, aqui está falando um pouquinho sobre a língua original da humanidade. Então, o que acontece, pessoal? Existem várias perguntas sem respostas para relacionado a esse tópico. Então, a grande pergunta que fica até coloquei aqui, ó, qual é o primeiro idioma que as pessoas falavam? Qual é o idioma padrão que e Eva se comunicavam com Deus? Então, são algumas perguntas, pessoal, que não temos uma resposta concreta. Hoje em dia existe uma ciência, que é o estudo das línguas, que eles tentam estudar exatamente qual era o primeiro idioma, qual que era o idioma que Eva e Adão falavam lá no paraíso com Deus. Enfim, então são muitas perguntas que não existe uma resposta concreta. Então, ó, existem vários estudos e curiosidades sobre o tema, porém nenhuma é conclusivo. Ó, é o seguinte, pessoal, em 2009, o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que acontece? Ele escreveu um livro chamado Escavando a Verdade. E nesse livro ele tenta explicar um pouquinho sobre esse assunto. Então vou até jogar na tela de vocês aqui, ó, para vocês verem o livro. Inclusive, eu emprestei o livro, eu tinha esse livro, eu acabei emprestando para alguém e a pessoa não devolveu, eu fui lá e comprei um ontem. Então ontem mesmo eu acabei comprando esse livro aqui, ó. Então é o seguinte, pessoal, eu vou deixar aqui na tela de vocês para vocês verem esse livro e caso vocês se interessem mais por esse assunto, vocês podem comprar também esse livro. Então, nesse livro, o Dr. Rodrigo Silva, que ele é um arqueólogo, ele explica um pouco melhor sobre a origem das línguas. Então, vamos lá, pessoal, algumas informações aqui que são importantes para vocês. Então, o que acontece? Atualmente, existem 3.000 línguas que foram catalogadas como línguas mesmo que pessoas falam, né? Então, o idioma reconhecido hoje pela ONU é exatamente 3.000 idiomas.
Uma das pessoas que mais consegue falar idioma, ela consegue falar 58 idiomas, que não é algo normal. Mas de 2.000 idiomas, ou melhor, de 3.000 idiomas, a pessoa que mais consegue falar, ela domina aí 58 idiomas. Então vamos lá, pessoal, vamos passar aqui um pouco aqui para a gente melhorar um pouco esse tópico. Então vamos lá, pessoal. Vou explicar para vocês agora. É um experimento que, inclusive, no próprio livro do Rodrigo Silva, ele explica esse experimento e eu quero repassar para vocês aqui. Qual que é, então, pessoal, o idioma, o primeiro idioma que as pessoas falavam? Então eu vou tentar explicar para vocês aqui exatamente uma história, e quem narra a história é exatamente essa pessoa aqui, o Heródoto. Então, assim, eu vou contar para vocês o experimento do Samético. Samético, ele era um camarada egípcio, um dos faraós, um dos últimos faraós que teve, e ele fez um experimento para saber qual que é o idioma, o primeiro idioma que as pessoas falavam. Então, o que que o Samético fez, pessoal? Ele pegou duas crianças que acabaram de nascer e entregou para um pastor cuidar. E ele deu a ordem para esse pastor não pronunciar nenhuma palavra perto dessas crianças. E se o pastor pronunciasse alguma palavra perto das crianças, esse pastor seria morto. Então o rei Samético ele pegou e fez esse experimento com as crianças. E o que aconteceu, pessoal? A intenção desse faraó era que quando essas crianças estivessem com fome, elas gritassem por pão, ou gritassem por comida, enfim. Aí eles saberiam qual que é o idioma nativo que todo ser humano tem. Então o que acontece? Passou algum tempo, essa criança, ela gritou becos. Eu até coloquei aqui para vocês a palavra. Ó. Ela gritou becos, que significa pão no idioma frígio. O idioma frígio, pessoal, é o idioma da antiga Turquia. É um idioma bem antigo. Hoje, algumas aldeias ainda falam o dialeto frígio, mas é poucas pessoas que usam esse idioma ainda. Então, o que acontece? Em resumo, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente não sabe, não tem como saber se o pastor acabou pronunciando alguma palavra perto da criança ou se a criança realmente gritou a palavra pão, que é becos, na linguagem frígio. Mas, enfim, então esse rei samético aqui, ou melhor, esse faraó samético, ele decretou então que o idioma oficial da humanidade era o frígio, beleza? Então, assim, quais são as informações que a gente tem? Que o idioma mãe, o idioma principal, é o idioma frígio. A gente não sabe ainda se essa informação é real ou não, mas segundo aí alguns estudos apontam para que o frígio seja o idioma que já está extinto no ser humano. Então, se você pegar uma criança e guardar ela, né, não falar nenhuma palavra perto dela, quando ela crescer, ela vai tender a falar frígio. Isso é uma pesquisa que o rei samético fez, mas não sabemos se é conclusiva ou não. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Embora também, né, eu acredito que o idioma seja o hebraico, pessoal. Eu acredito que Deus escolheu o hebraico para se comunicar com Adão e Eva. Mas aí é mais opinião mesmo do que provas. Beleza? Vamos descer aqui um pouco. Aí aqui vai falar um pouquinho então sobre a confusão linguística em Babel. Então a gente também sabe, pessoal, que antes da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, todo mundo falava uma mesma língua. Todos tinham o mesmo idioma. Porém, lá na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, teve ali então a confusão das línguas. E o que acontece, pessoal? O pessoal colocaram, né, eles tentaram fazer uma torre com dois objetivos. O primeiro objetivo da Torre de Babel é para que quando houvesse um novo dilúvio, eles conseguissem escapar. O segundo objetivo que a Bíblia fala da Torre de Babel é que eles queriam tocar no céu. Então, esses dois objetivos aqui, nenhum deles acabou agradando a Deus e Deus vai lá e confunde a língua de cada um deles. Então, cada um ali começou a falar um idioma diferente. Então, foi ali que começou a propagação de um novo idioma, né? As pessoas começaram a falar idiomas diferentes. Até então, todo mundo tinha a mesma língua, todo mundo falava o mesmo idioma. Beleza? Então, aqui eu coloquei algumas reflexões para vocês lerem. Vamos avançar, pessoal. Então, aqui fala sobre... A gente até comentou esse tópico. A gente comentou esse tópico aqui junto com os anteriores. Então, a gente sabe que isso aqui são evidências científicas, viu, pessoal? Se vocês procurarem aí um pouco sobre o assunto, vocês vão ver que todos os linguísticos, eles concordam. Isso aqui é uma coisa comum entre eles.
Eles concordam que todos os idiomas derivaram de um. Então, isso não é historinha da Bíblia. É realmente, se você for pegar o lado acadêmico, eles vão falar para você que todos os idiomas procederam de um. Isso para nós é uma coisa comum e para o mundo acadêmico eles estão descobrindo agora uma coisa que nós já sabíamos faz tempo. Então, todos os idiomas são derivados de um, que é o idioma, a gente não sabe qual. Eu acredito que seja o hebraico. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Agora aqui o último tópico, em Cristo todos somos um. Vamos lá, pessoal. Então, o pecado universal é o primeiro tópico, o pecado universal de Adão. Então, a gente sabe, né, que através de Adão, o pecado e a morte entrou. Só que do mesmo jeito que a morte entrou, também entrou a salvação para um outro homem. Eu até coloquei o versículo aqui, ó. Porquanto da mesma forma como o pecado entrou por um homem, e pelo pecado, ó que legal aqui, ó, a morte, assim também veio todos os homens, porque todos pecaram. Então, através de Adão, pessoal, o pecado entrou e acabou afetando todo o resto da humanidade. Olha que legal isso aqui, ó. O mais legal aqui na Bíblia é que ela fala que foi pelo pecado do homem e não da mulher. Olha o versículo, ó. Porquanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aí alguma pessoa já me perguntou aqui no grupo, por que que a Bíblia fala que o pecado entrou pelo homem e não pela mulher? Pessoal, aqui já entra duas coisas que é bem legal aqui que eu coloquei para vocês. Duas explicações. A primeira explicação, a Bíblia fala que o pecado entrou pelo homem porque ele era o responsável por cuidar de Eva. Então Deus deu a ordem para Adão governar sobre a terra, para Adão ser o responsável. E devido a Adão não ter cuidado assim exatamente de Eva, deixado Eva ser enganada, então ele atribui o homem o pecado e não a mulher, beleza? Essa é uma primeira explicação. E a segunda, que para mim eu acho que faz um pouco mais de sentido, é que o homem aqui, ó, que por o homem entrou o pecado, não é o homem no sentido gênero homem, masculino, mas sim o homem no sentido de humanidade, de pessoa. Mas enfim, pessoal, isso aqui são duas explicações para falar um pouquinho sobre por que a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado e não pela mulher. As duas explicações são exatamente essas que, pelo menos eu, Moisés, consegui identificar. Se tiver mais alguma, comente aqui abaixo, porque eu vou gostar de ter novas informações sobre o assunto, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco. Ó, o tópico 2 vai falar as consequências universais do pecado. Aqui eu separei todas as consequências que o pecado trouxe à humanidade. Então, assim, eu não vou comentar, vou deixar essa tela aqui para vocês tiram um print dela. E se você estiver vendo pela biblioteca, você baixa o material e você consegue ler lá. Isso é muito legal vocês comentarem em sala de aula, que é todas as consequências que o pecado de Adão e Eva trouxeram. Então, vamos ler aqui bem rápido, pessoal. A serpente passou, então, ela andar, né, arrastar sobre a terra. Ó, vamos lá. A mulher foi multiplicada a dores de parto. Vamos descer aqui. O homem começou a dominar sobre a mulher. A terra passou a ser maldita. Adão e Eva são expulsos do paraíso. Vamos descer aqui um pouquinho mais. O pecado entrou no mundo. E por último, a morte entrou no mundo. Então, isso aqui tem todas as referências aqui para vocês. Isso aqui foi alguma das consequências do pecado de Adão. Vamos descer aqui um pouco. Ó, o terceiro tópico está muito bem comentado. Eu nem vou acrescentar mais nada em comentário, porque eu achei muito rico a colocação aqui do nosso amigo comentarista. O terceiro tópico, Jesus Cristo, o segundo Adão. Todos podemos ser salvos. Então, ó, as consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Isso aqui é muito legal vocês lerem esse versículo em sala de aula, porque vai ficar muito mais claro esse tópico. Então, ó, através da sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Então é o seguinte, pessoal, essa aqui foi a nossa quinta aula aqui da EBD. E qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários. Pessoal, muitas pessoas começam a assistir o vídeo e quando chega ali mais ou menos nos 5, 20, 10, às vezes até 15 minutos, elas saem do vídeo. Então assim, pessoal, como está nos últimos minutos do vídeo, eu quero fazer um teste com vocês aqui. Esse aqui só vai responder o pessoal que chegou literalmente até aqui. Então, se você chegou até aqui, pessoal,
comente aqui abaixo se você chegou até essa parte do vídeo, só para eu ter uma noção assim, mensurar a galera que realmente vai até o final no estudo. Comente aqui abaixo, pessoal. Eu cheguei até o fim. As pessoas que não viram essa parte não vão entender nada, mas para você que chegou até essa parte do vídeo, coloca aí: eu cheguei até o fim. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E faça o seguinte, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Fechou? E não esqueça de comentar: eu cheguei até o fim. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.